Olá, irmãos, a paz de Jesus. Aqui quem fala é o Fábio Cristo. Eu estava rezando agora há pouco e também meditando, fazendo uma leitura orante do Catecismo da Igreja. As pessoas falam da leitura orante da Palavra de Deus, mas o Catecismo da Igreja é a Palavra da Igreja e, por conseguinte, é também a Palavra de Deus. E eu estava meditando alguma coisa sobre a fé, eu queria partilhar com vocês porque senti isso no coração também, já que esse canal aí que nós temos no YouTube, ele é um canal para evangelização mesmo, eu quero partilhar isso com vocês. O parágrafo 156 do Catecismo da Igreja, que fala sobre a fé e a inteligência, diz assim: todavia, para que o obséquio de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do espírito. Meus irmãos, eu fiquei impressionado com esse parágrafo do Catecismo, lendo agora, e meditando nele agora, porque aquilo que Deus está falando, o Catecismo ele segue, né? Nós sabemos que o Catecismo da Igreja, conforme diz São João Paulo II, ele diz que o Catecismo da Igreja é para nós uma fonte segura de ensino. E aqui nós vimos algo maravilhoso, ou seja, nós sabemos que o justo de Deus ele vive pela fé. O justo de Deus ele viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé. E a fé, diz em Hebreus 11:1, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Mas aqui esse parágrafo ele está dizendo que Deus ele quis confirmar a fé. Deus quis confirmar a fé por meio dos sinais. Eu estava pensando nisso, meus irmãos, quantos sinais Deus colocou ao longo da história na igreja? Quantos sinais maravilhosos foram colocados. Se nós pegarmos a história de Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua, ele pregou para os peixes uma vez. Santo Antônio de Pádua, uma vez nessa pregação para os peixes, ele chegou numa comunidade e a comunidade endurecida não escutava aquilo que ele pregava. E ele saiu para fora da igreja e falou para as pessoas acompanharem ele, e ele foi até o lago ali da cidade e ele convidou os peixes para ouvirem a palavra de Deus, e os peixes vieram escutar a palavra de Deus. Meus irmãos, o milagre de Santo Antônio com o herege e a mula. Eu vou citar alguns milagres aqui de Santo Antônio e alguns milagres da igreja. Se nós pegarmos o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, né, que foi feito sobre um tecido extremamente frágil, e foi feito de forma milagrosa, porque quando o bispo pediu um sinal a Juan Diego, né, São Juan Diego, para ele coletar rosas no inverno, lá no México, numa região montanhosa que não dá rosas no inverno, ele foi e achou aquele pé de rosas e trouxe pro bispo, e quando ele abriu, né, aquele pano simples, aquele pano indígena simples, estava a imagem daquela senhora. Hoje nós sabemos que a imagem de Guadalupe ela é muito parecida com a imagem do sudário. Não existe ali, naquela imagem de Guadalupe, não existe nenhum tipo de pigmentação de tinta humana. Ou seja, é um objeto extremamente sobrenatural. Se nós pegarmos o sudário, mesma coisa. O sudário ele não é algo fantástico, a imagem de Cristo, né, estampada naquele sudário.
todas as características daquele homem que morreu numa cruz, a característica das plantas que são encontradas no sudário, que algumas plantas são encontradas apenas na região da Terra Santa, ainda mais na época da primavera, que foi a época que Cristo foi crucificado, a primavera no hemisfério norte. Então, meus irmãos, aqui, se nós pegarmos vários outros milagres na igreja, tantos milagres que serviram para canonizar santos, tantas graças, o milagre do sol em Fátima, que é maravilhoso, 70 mil pessoas que viram aquele milagre do sol, ou seja, e tantas, e tantos, e tantos milagres que nós temos na igreja. O que aqui o catecismo está dizendo é isso, que Deus ele quis provar, e veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa maravilhosa que diz aqui. Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores da sua revelação. Aí diz assim, olha, constituem sinais certíssimos da revelação. Sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade, o catecismo está falando, ou seja, esses sinais que a igreja católica, que ocorrem na igreja católica e só na igreja católica, esses sinais são sinais de credibilidade, que essa nossa igreja é única, é verdadeira, igreja maravilhosa. Meu Senhor, que graça é participarmos dessa igreja. E meu irmão, você que vai ouvir esse áudio, eu falo para você, se você tenha uma adesão total à Igreja Católica, conforme diz o próprio catecismo aqui, quando ele comenta assim, que pela fé o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Meu irmão, Deus está dando sinais e sinais muito claros de que a Igreja Católica ela é única, ela é verdadeira. Ela é única, ela é verdadeira. E é preciso sim que a gente submeta a inteligência, a minha vontade para Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus está dando tantos sinais, mostrando tanta coisa para a gente. E até quando a gente vai ter o coração duro? Até quando a gente não vai aderir a isso? Quantos corpos de santos incorruptíveis, meus irmãos, a igreja tem mais de 200 corpos de santos incorruptíveis. Quem explica isso? Ninguém. Tem algumas pessoas que falam assim, isso aí é feito como foi feito, no caso, o processo de mumificação dos faraós lá do Egito. Não é, gente. Não é como que veja uma múmia, pega uma imagem de uma múmia pela internet e veja como é, e veja a imagem de um santo incorruptível para ver como é diferente. Ou seja, a múmia ela sofre a decomposição. Claro, de uma forma atrasada, mas o corpo do santo não está ali como estivesse esperando alguma coisa. Ele está esperando sim, está esperando a volta gloriosa de Jesus para ele ressuscitar naquele corpo, mas agora de uma forma gloriosa nesse corpo. E outro parágrafo aqui que me chamou muita atenção foi esse. O parágrafo 159 sobre fé e ciência, que diz assim... Portanto, se a pesquisa metódica, ou seja, a pesquisa do método, em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade, nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta perscrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Meu irmão, veja a maravilha disso. Uma pessoa que se entrega mesmo à ciência verdadeiramente, de verdade, de coração, que quer descobrir a verdade, que tem um compromisso com a verdade, essa pessoa acaba tendo um compromisso com Deus. E veja o que diz aqui o catecismo, é como se essa pessoa fosse conduzida pela mão de Deus. E aí, meus irmãos, eu tenho que falar algo maravilhoso, que é algo dos cientistas que estudaram o sudário,
A maior parte deles se converteram mesmo. Eles dizem assim que é como se o primeiro gole da ciência que a gente dá, ela fosse um gole no ateísmo, mas depois quando a gente chega no fundo do copo, é como se a gente tivesse uma revelação plena de Deus, né? Os cientistas se convertem ao estudar esses objetos. O sudário, a mortalha que envolveu Jesus, ela é o objeto mais estudado de toda a história humana. Os cientistas que estudaram ela, muitos deles se converteram. Os cientistas que estudaram o milagre eucarístico de Lanciano, muitos se converteram. Ou seja, meus irmãos, Deus está dando é como se Deus estivesse carimbando a Igreja Católica e dizendo: essa é a minha igreja, essa é a igreja da verdade. E nós sabemos que é mesmo. Pelo próprio Evangelho de São Mateus, onde Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós sabemos que essa igreja ela é maravilhosa, essa igreja é santa. E nós não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma, apesar dos erros cometidos pelos filhos da igreja, porque a igreja não comete erros, mas os filhos da igreja cometem erros. Como diz Newman na Apologia para a Sua Vida, ele diz assim: 10.000 dificuldades não me fazem uma única dúvida. 10.000 dificuldades não me fazem uma única dúvida. Meu irmão, eu falo para você o seguinte: você que é católico, firmeza, meu irmão, firmeza na Igreja Católica, firme até o paraíso, firme até o martírio, firme nas dificuldades. Não negue a Deus, não negue ao Senhor, não negue a Deus. Persevera até o fim e te darei a coroa da vida. Meu irmão, você que não é católico, ou você que está afastado da igreja, que está escutando esse áudio, aonde quer que seja, volte para a igreja. Volte para a igreja. Deus abençoe você. Fé nessa igreja maravilhosa, linda que nós temos, esposa do Cordeiro. Esposa do Cordeiro. Que possamos entrar dentro do coração maravilhoso dessa igreja e aí permanecer até o nosso encontro definitivo com Deus. Meu irmão, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Amém.